Boa tarde a todos. Eu queria me apresentar, eu sou o Sérgio Xavier, eu sou da Editora Abril, sou diretor da Playboy, mas basicamente eu sou o cara do esporte, junto com o Fábio Altman, que é redator-chefe da Veja, e nós dois juntos a gente coordena essa parte editorial dos projetos olímpicos da Editora Abril, são vários. Estamos aí muito bem acompanhados por Vivo, Bradesco, Boticário e Nissan. E nesses debates a gente tem discutido um pouquinho vários aspectos olímpicos, né? O primeiro que a gente fez foi com o Marcos Vinícius, o Marcão, e ele deu uma geral de como está o Rio e como está a preparação brasileira. O segundo, eles aconteceram em São Paulo. O segundo, a gente trouxe a Laís Souza, que contou um pouquinho do que se tornou a vida dela, e é impressionante, foi uma super lição para todo mundo. Ela, que era a pessoa que vivia do movimento, de repente perdeu todos, né? E mesmo assim conseguiu encontrar um outro jeito de viver. E, enfim, todo mundo que saiu do debate saiu melhor, com certeza. Hoje eu acho que a gente vai sair um pouquinho melhor também, porque a gente tem dois convidados que eu queria chamar aqui. A Fabi, que tem na bolsa 2 medalhas que eu acho que ela vai mostrar. Quer dizer, acho que ela tem na bolsa, né? Agora ela acabou de esconder a bolsa ali. Fabi, venha, por favor, né? Super campeã, bicampeã olímpica. E vem, obviamente, o Giba também, um pouquinho mais alto, super campeão, teve aí uma década que ele só viu ouro, né? Então, vamos começar? Vamos sentar aqui. Se vocês quiserem dizer boa tarde, boa noite, por favor. Claro, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. E eu queria só contar para vocês que a gente tem alguns atletas aqui, né? A gente tem a Ana Richa, do vôlei, né? A gente tem a Bárbara Timo, atleta do Flamengo, que está aqui, e da seleção, da categoria médio. E a gente tem aquela que todo mundo vê na televisão, né? Dando escândalo ali, gritando, reclamando da arbitragem, né? Que é a super técnica do judô feminino, a Rosicléia Campos. Tá? Por favor, palmas para os atletas. Isso, exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai... eles vão nos contar umas histórias terríveis do Bernardinho. Os dois vão contar. Fábio, começa aí. Obrigado. Eu queria só aproveitar a primeira pergunta, puxar um pouco o mote inicial dessa conversa, que é o fato evidente dos Jogos Olímpicos serem realizados no Rio de Janeiro. Então, eu queria saber de vocês, só para esquentar rapidamente, o que significa jogar em casa, assim, a pressão de jogar em casa, uma pressão que pode ser negativa, mas os aspectos positivos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, desse ineditismo. Pela primeira vez, obviamente, a gente tem uma Olimpíada no Brasil, no Rio de Janeiro. O vôlei feminino, talvez o Giba tenha até uma visão um pouco diferente. A gente teve, né, pouquíssimas oportunidades de jogar aqui no Brasil. Os campeonatos, para quem acompanha o vôlei feminino, a maioria na Ásia. Quando a gente soube que os Jogos Olímpicos iam ser no Rio de Janeiro, o Zé Roberto, da comissão técnica, começou a tentar trazer algumas competições para cá, para a gente se ambientalizar melhor, saber jogar com o fator casa, com o fator torcida, enfim. E, na minha visão, assim, a experiência que eu tive de jogar aqui foi sempre positiva. Óbvio que eu estou indo para o foco resultado, né? Mas o bastidor realmente sempre muito corrido, muito... óbvio que não é uma atmosfera olímpica, mas uma atmosfera de Grand Prix. Bem parecida. Algumas preocupações excessivas, não só com o desempenho da seleção, com os resultados, mas a questão de ingressos para jogo, como é que vai ser a imprensa, a questão de imprensa, a quantidade de imprensa para atender todo mundo. Eu acho que dentro dos Jogos Olímpicos as coisas vão ser mais, eu espero, né, que sejam mais organizadas nesse sentido, e que a gente consiga, de fato, aproveitar essa oportunidade de jogar em casa. Eu joguei pela seleção brasileira durante anos, no mundo inteiro, e pude acompanhar dentro dos Jogos Olímpicos as boas performances que a gente tem.
das seleções que jogam em casa. E eu acho que, somado à competência do time, né, eu acho que a seleção feminina tem uma oportunidade de ser tricampeã olímpica aqui dentro. Tem um time realmente competitivo, com condições de buscar uma medalha. Se a gente conseguir trazer o torcedor brasileiro para dentro da quadra, eu acho que isso pode, se faltar alguma coisa, a gente vai compensar com esse quesito de casa. É o que eu espero, assim. Não sei quais anos de porque eles talvez tenham jogado mais aqui dentro, a seleção masculina joga a Liga Mundial, sempre tem jogos mais em casa. Mas para a gente era 50-50, era sempre, a gente talvez não conseguisse aproveitar essa oportunidade que é o torcedor, a diferença que o torcedor pode fazer dentro do jogo. Assim, as seleções no mundo não são acostumadas a ver torcida. Se estão acostumadas, talvez o time que chegue mais próximo é a Polônia, que tem que torça parecido, mas o torcedor que participa, que vibra, que vai, que pode de fato mudar alguma coisa, eles não estão acostumados. Então, essa é um pouco da minha visão. Antes do Giba falar, eu só queria pontuar essa diferença que você pegou e é super importante, né? O vôlei feminino joga basicamente na Ásia, joga longe, né? E a seleção masculina joga sempre no Brasil a primeira fase e algumas vezes a segunda fase também. Então vocês pegaram a manha ou não? As duas ligas mundiais que a gente jogou no Brasil a gente perdeu, né? 2002 e 2008. Então, assim, e agora também a gente viu repetir isso daí. A pressão, existe uma pressão muito grande. Isso que a Fabi falou é o que mais, eu acho que mais vai atrapalhar os atletas, mais que os atletas precisam trabalhar na cabeça deles, é justamente o dividir o que é a família, o que é o transporte, o que são ingressos, o que as pessoas estão fazendo lá de fora. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para jogar, então a gente tem que estar ali para aquilo ali. Então, assim, o Comitê Olímpico Brasileiro também, acho que o Marcos já deve ter comentado, que a preocupação deles, principalmente com essa parte psicológica dos atletas, de estar jogando aqui em casa e não sentir essa pressão, sim, mas a pressão vai ser, eu acho que, positiva. Só esse fato de, acho que tem que partir dos atletas mesmo, essa parte de esquecer o que está acontecendo lá de fora da Vila Olímpica. É um mês de concentração que eles precisam estar no foco ali. Você falou, a gente joga muito mais aqui, com certeza, mas é aquele negócio, o Brasil ele tem que ter aquela força mesmo quando o Brasil não está indo bem, vamos dizer, quando a gente não está jogando bem, né? A gente teve duas experiências que eu falei um pouco tristes justamente por causa disso. A gente perdeu a primeira Liga Mundial em 2002 em Belo Horizonte e a gente estava bem até no jogo, foi 3-1 o jogo, e quando começou assim meio que o terceiro set, que a Rússia começou a ganhar da gente, todo mundo ficou quieto. Então nessa hora que a gente vai precisar mais do torcedor, quando as coisas não estão dando certo, né, de levantar a gente lá mesmo. Mas acho que vai ser, no geral, acho que a família está certa, acho que todo mundo vai dar aquela força. Deram força no 7-1, eu não vou dar força agora. Não adiantou muito. Mas estava ali. Dá para extrapolar um pouquinho essa pergunta que o Fábio fez para os outros esportes? Porque a gente está aqui falando de esporte coletivo e de esporte coletivo vencedor, né? Estamos falando aí de dois esportes, o vôlei masculino e o vôlei feminino, que são multicampeões. Eu acho que todos os esportes vai ser igual, até porque vão ser iguais, desculpa. Porque a gente tem que ver, por exemplo, o judô, eu não considero nenhum esporte individual. O judô é uma pessoa que vai lutar, só tem a técnica, tem o preparador, tem o nutricionista, tem o psicólogo, não deixa de ser uma equipe. Então você está lutando sozinho, mas com uma equipe que você sabe que treinou com você, com o sparring, que treinou com você o tempo inteiro. Então acho que qualquer tipo de esporte vai ser a mesma coisa, vai depender muito da concentração do que os atletas querem, e principalmente uma outra coisa que eu muito importante, eu acho que os técnicos saberem dividir muito a parte imprensa. Tem a hora daquilo ali acabou, porque hoje por esse negócio de WhatsApp, os repórteres ficam atrás, ficam ali, ficam em cima, vão estar na vila, vocês sabem muito bem disso. Não, na vila não pode entrar. Mas assim, existe acho que cabe aos técnicos, o Bernardo fazia isso muito bem, né? Ele dividia muito bem, esse horário da imprensa, esse horário da imprensa, disponibilizem para isso. Acabou isso daqui, não tem mais papo, entendeu? Acho que isso vai ser muito importante também para a concentração. Eu acho que, às vezes parece que a gente está indo contra a imprensa, imagina, não é? Porque hoje, eu acho que ao longo desses Jogos Olímpicos, a gente talvez vamos ter aqui no Brasil talvez não, é o maior evento esportivo do mundo, do país. Óbvio que a gente vai ter todo mundo envolvido,
os olhos vão estar voltados para cá, e há uma preocupação, e o Giba falou do Marcão, a gente conversa muito com o pessoal do COBRA, essa questão que eu acho que nem vai da imprensa, é do próprio atleta, em saber a questão da... Desculpa, deixa eu só completar uma coisa. Isso não é só da imprensa, gente. Eu estou falando imprensa para tudo que gira em torno. Familiar também. Familiar é o que mais resolve na cabeça da gente. Será que eu não vou entrar? Onde é que eu vou ficar? Vou ficar na área VIP. É o que pior faz são os próprios familiares, não é? Só para completar. E é só para ilustrar o que o Giba falou, é uma coisa que a gente sabe da importância, a gente sabe que a imprensa cria ídolos, referências, mas a gente, às vezes, nós mesmos, somos uma coisa do próprio atleta, às vezes a gente extrapola um pouquinho. E essa questão da internet é uma coisa que virou uma loucura. Eu, por exemplo, agora eu não percebi, eu estou com o meu celular aqui, doido para que ele não estivesse aqui, porque está vibrando, me incomodando, mas virou meio que uma parte da gente, né? As postagens, essas coisas. Então, eu acho que há uma preocupação de todos, de que os atletas brasileiros não percam o foco do que dá para fazer tudo, gente. Se souber, dá para fazer tudo. Eu participei de 2 Jogos Olímpicos e deu para fazer absolutamente tudo. A gente conseguiu falar, a imprensa entra na vila, mas a gente conseguiu um tempinho para sair, para falar com a imprensa, a gente conseguiu tempo para falar com as famílias, não consegui ingresso para minha família entrar, porque ninguém foi, obviamente, que Londres e Pequim é muito longe, ia ficar muito caro, mas assim, a gente dá tempo para tudo, se a gente souber organizar, que o caminho seja um só, né? O que a gente vai fazer nos Jogos Olímpicos. E uma coisa interessante que o Marcão falou e que eu venho acompanhando são as metas para cada um, independente daquele esporte que não tenha chances de medalha. Talvez a sua colocação medalha seja 18º, nos Jogos Olímpicos vai ter uma meta para ele, 17º. Ou seja, superar as suas marcas, fazer o seu melhor, que isso seja, que os caminhos sejam com menos sinuoso possível, o foco seja um só, que é fazer a sua melhor performance. Antes do Fábio fazer pergunta, deixa eu só fazer não é nem uma correção, né? Mas eu não apresentei corretamente, eu falei do passado, mas não falei do presente deles. A Fabi está jogando em clube, mas parou com a seleção, e foi uma opção difícil, né? Porque ela teria condições técnicas de jogar as Olimpíadas, mas para a vida melhorar, né? Era preciso ela fazer essa opção. E o Giba parou, mas o Giba está muito atuante em palestra. Daqui a pouquinho ele vai ter que sair correndo, indo para não sei aonde, né? Bastante. Então, inclusive, quem quiser contratar eles como palestrante, contrate, porque os caras são bons. 0800, qualquer Fábio. Eu queria voltar um pouquinho para o vôlei agora e que vocês falassem um pouquinho de 2 personagens fundamentais no vôlei, que são os treinadores. E no caso do vôlei brasileiro, o Zé Roberto Guimarães e o Bernardinho, que inclusive foram treinadores que foram trocando de gênero, né? Treinaram feminino, treinaram masculino. O Bernardinho não trocou, né? Ele tem 2 gêneros. Tem 2. Ele é bissexual, digamos assim, né? O Zé Roberto, o único campeão olímpico, né? Tanto masculino quanto feminino. Eu comecei com o Zé na seleção. Você começou com ele? Então eu queria que vocês comentassem. Acho que a Fabi podia começar falando do Bernardinho e o Giba depois do Zé Roberto. Vocês trocam. A Fabi pode falar dos 2, né? Porque passou pelos dois e contasse pra gente algumas histórias da personalidade deles. Vamos... Vixe! E cabelos brancos, gente. Porque é realmente um privilégio poder contar mais de 11 anos, 6 meses com um, 6 meses com o outro, é realmente uma chance única na vida da gente de aprender, enfim, não só voleibol, né? Voleibol, os títulos dispensam apresentações, mas é o de convivência do dia a dia, do lado humano. Assim. Eu começo pelo Bernardinho, depois a gente troca. Só para ajudar no Bernardinho, assim, a curiosidade que as pessoas têm é saber se ele é o tempo inteiro daquele jeito que aparece na televisão, se ele é nervosinho. E você falasse um pouco disso. Olha, eu certamente não estaria jogando no time do Rio de Janeiro há 11 anos se o Bernardo fosse aquele maluco que fica à beira da quadra exigindo que a gente faça nada mais nem menos que sempre certo, né? Ou 100% certo. Ele é um cara extremamente exigente no dia a dia, exige o seu máximo, o seu melhor. A Fofão, com 45 anos, jogou a última Superliga com a gente. Ele cobrava da Fofão com o mesmo ímpeto, assim, essas coisas que me impressionam, às vezes eu fico, esse Bernardo é maluco, né? Ou ele no início eu achava, esse cara é um personagem, não é possível. E ele não me dava nenhuma uma pontinha de que era aquilo ali mesmo, ele é assim, é um cara 100% daquele jeito.
Mas, obviamente, que o dia a dia não é aquilo ali, né, gente? Ele é um cara que tem família, pode parecer que não, mas ele tem família. Ele é um cara que é extremamente generoso. Durante os treinamentos, dificilmente você vai ouvir ele gritar ou ser deselegante, como ele é muitas vezes na hora do jogo. É um cara extremamente amigo. E, para mim, assim, o Bernardo foi um cara que somou muito na pessoa Fabi, assim, um cara que me ensinou muitas coisas. É um cara que, nesse momento de transição, que a gente estava conversando ali antes, está sendo um cara muito importante nas minhas decisões, nas minhas tomadas de mudanças de rumo, meu interesse por hoje por estudar, ou por me capacitar. Ele tem sido um cara, um guru praticamente, assim. E eu tenho boas histórias com o Bernardinho, assim, ele me pede nunca para contar esses bastidores dele, mas as histórias são sempre muito positivas, assim. E ele é um cara que eu agradeço muito mesmo. Desde que cheguei ao Rexona, a minha caminhada com a seleção, eu me solidifiquei na seleção brasileira juntamente com a minha vinda para cá. Então, eu tive a seleção em 2001, depois fui cortado em 2003 e voltei em 2005, foi o mesmo ano que eu cheguei aqui. Então, as coisas meio que se acertaram ali. Por isso que eu não consigo falar de voleibol, falar da minha vida e não lembrar do Zé e do Bernardo. São casos extremamente importantes assim, na minha vida. Enquanto o Giba fala, você vai pensar numa das histórias, você não sai daqui sem contar uma. Vai lá, Giba. Só para lembrar que eu estava falando do negócio da imprensa, agora que vocês estão sabendo, a gente está no time de ouro, então nós vamos ser um daqueles que vão ficar pentelhando vocês, tá? Eu vou ligar na fila, pelo amor de Deus. Enfim, Bernardo, o Zé foi o primeiro que me convocou para a seleção, foi uma pessoa realmente, são opostos na questão de comportamento dentro da quadra. O Zé é muito mais calmo, e naquela época então era muito mais ainda, porque, enfim, ele estava com os homens, né, Gilson e companhia, então já era bem diferente. Mas foi uma pessoa que realmente me ajudou bastante, me deu uma... E para mim foi uma novidade quando eu comecei a treinar com ele, porque eu comecei a jogar vôlei em 90, 92 eu estava vendo a seleção ser campeã, 95 eu estava jogando com todos os meus ídolos. Então, assim, foi uma... E agora? Até arrepia, porque você fala, meu Deus, como é que eu vou conseguir desenvolver o meu melhor se eu estou com as pessoas que eu me espelhei para começar a jogar? Mas, enfim, todos eles foram muito, muito receptivos comigo, o Zé principalmente, me dando a oportunidade, estando ali o tempo inteiro. Mas comigo o Zé já foi pouco, eu fiquei com ele só esse ano. Eu trabalhei com ele só nesse ano de 95. E o Bernardo, enfim, eu fiquei com ele direto de 2001 até 2012. Se contar a seleção de base, foram 20 anos de seleção. E o Bernardo realmente é tudo que a Fabi falou ali, fora de quadra ele é outra pessoa. Às vezes a gente nem vê ele fora de quadra, só vê quando tem que fazer o vídeo, só vê quando está no treinamento, ou quando na refeição ele fica no cantinho, não fala com ninguém, está sempre quieto, lendo livro. Aí você não vê. Então ele realmente é uma pessoa, ele é preocupado com todo mundo, ele quer saber se todo mundo está bem, como que está a tua família, como que estão teus filhos. Agora entrou na quadra, meu amigo. Mas sem entrar na quadra, eu não sei se você estava nesse episódio especificamente, mas teve aí uma viagem para a Itália que o time chegou e tinha lá uma conexão para fazer. Foi feminino, né? Não, foi. A gente treinou também. Não, a gente foi na Holanda. Você acha que foi só você? A gente foi na Holanda. Ele fazia isso com todas, tá? Não, a gente foi na Holanda, mas ali não foi conexão, não. Eles fizeram de sacanagem mesmo. Eles não deram o ginásio pra gente de sacanagem, porque a gente tinha o jogo no outro dia, e eles não queriam deixar a gente treinar. E aí ele soltou no ar, assim, vamos treinar no estacionamento. A galera, vamos, claro, a gente não pode ficar sem treinar, e amanhã você vai ver, ganhamos 3-0, assim, blum. Eu queria entender se não dá um pouco de raiva, né? Não dá porque mal dormido. Não, porque o modo como ele coloca as coisas, eu acho que isso que é bacana, né? Não é vamos treinar, aquela coisa russa, vamos treinar, temos que fazer. Não, galera, faz bem pra gente, a gente não pode ficar sem treinar, eu acho que a gente tem essa opção. Claro que eu não vou fazer vocês darem peixinho no asfalto, mas pelo menos vocês vão ficar tocando na bola e vão estar ali o tempo inteiro, né? E engraçado, eu tenho uma passagem com ele, eu sou uma pessoa, a Fabi me viu treinando muito, apesar de vocês verem aquela cara de bravo com o bigodão, eu sou muito tranquilo jogando, e teve um episódio com ele no Mundial do Japão. Eu estava estressado daquele jogo, mas estressado, e ele sempre berrava, falava, aquilo que a gente estava conversando, mordia a camiseta.
Aí eu peguei, e nesse dia, eu não sei por que ele encarnou em mim, encarnou, mas assim, era 5 palavras, 4 eram giba. E a outra eu não posso falar aqui. Aí eu peguei e virei pro Ricardo e falei, Ricardo, pelo amor de Deus, tira o Bernardo da minha frente, que se ele falar comigo de novo, eu dou um murro no meio da boca dele. Batata, né? Tempo. A hora que eu cheguei, primeira coisa, o Ricardo falou, Bernardo, vem aqui que eu preciso conversar com você. Mas enfim, depois foi tudo. Mas tipo, uma ocasião, um jogo em 11, 12 anos, enfim. Mas como a Fabi falou, ela já pensou na história dela já. Mas tem várias, tem várias. Eu só ia escutando ele dizer, eu não posso dizer, né? Vou dar um murro na cara do Bernardo, imagina. Ele vai ser quebrando. Não, mas assim, o Bernardo é um cara que é difícil entender o que ele diz, né? Quem convive com ele hoje. A dicção. Pensa, eu já sei. Não, é porque ele fala assim, ó, 8h30, é 5. Você já sabe que é 5. O que é, você não precisa saber. Você sabe que você tem que estar lá 5. Você pega o final, né? Então, tem uma história dele que é mais ou menos isso aí, assim, durante o jogo muito pegado, e ele me chamava, ele inventa alguns nomes durante o jogo, né? Ele não é Fabi, ele nem fala, Fabi! Eu achei que sou eu, né? E aí ele fala, Fabi! Eu falei, eu me chamo de novo, mesma história. Porra, que esporra, o que eu tô fazendo? Não sei o que, bronca, né? Fabi! O que eu fiz agora? Eu falei, vou olhar. Aí você tem que comer nada, a gente tem uma tática, a gente nunca olha na primeira. Só que vai berrar, então na segunda a gente olha. Aí quando eu olhei, tô bom. Então eu vi que tinha uma bronca dali, né? Porque normalmente é a bronca e boa defesa, boa garoto. Eu olhei, eu senti umas coisas que a gente não espera muito dele, né? Espera olhar e gritar, também tem uma outra que é assim, eu falei, de novo outra bronca, o que foi? Manda largar isso aqui, ó! O time adversário não vê, né? Você acha que eu sei? Até hoje eu não sei qual é que ele tá falando. Aí a menina me bloqueou, mas o que ele falou? Eu falei, não sei, marca 2 que é uma minha, tá tudo certo, você resolve aqui. 2 é um sistema de bloqueio, uma é a minha. Abre a paralela pra mim, e deu certo. Aí mas o que o Bernardo falou? Eu falei, não sei, vamos marcar uma coisa, eu e você, que vai dar certo. Não, dentro dessa marcação, ele teve uma assim também, nesse mesmo campeonato, na semifinal contra a Sérvia, ele pegou e começou a berrar, e eu olhei e falei, o que foi, Bernardo? Fecha a paralela. Falei, tá bom, vou fechar, mas precisa berrar desse jeito, igual um louco. Só falar, fecha a paralela, né? Então, 2 segundos o Serginho bateu nas minhas costas. Abre a paralela. Eu olhei pra cara dele e falei, você quer me ver no banco, né? Não é possível. Não, pode abrir a paralela, você confia em mim. Eu vou defender a bola e você vai atacar e a gente vai ganhar o 7. Eu falei, não, tudo bem, você tá falando, né? Só que depois, se o homem for morder a camiseta e me bater, você conversa com ele. Aí ele realmente abriu a paralela, o Milinkovic atacou na paralela. Quando ele atacou, ele já foi pegar a placa, né, pra me trocar. Aí o Serginho defendeu e, enfim, o Ricardo... Acho que isso é uma confiança mútua entre todo mundo. Gravado. Explica o que é abrir a paralela e fechar a gente deixa a paralela aberta, é esse sistema de defesa que ela está falando. Então, se a gente faz o bloqueio fecha a paralela e a defesa sai da paralela, dobra todo mundo para a diagonal. Então, a bola não pode passar, né, na paralela. E se a gente faz 2, a gente abre bem a paralela, o cara dá 6, em vez de rodar para a diagonal, ele roda para a paralela e ficam 2 defensores parados na... Acho que você entenderam? Acho que você complicou mais. Roda. Ó, vamos fazer assim, ó. Vem cá. Vem cá, ó. Por exemplo, ele tá no bloqueio, tá? Ele fechou a paralela. Se ele fechar a paralela, vai todo mundo para lá. Paralela é linha. Ué, mas ataque na linha. Ficou bem. Ué, paralela e uma diagonal. Entendeu? Então fechou. A paragonal também. Do próprio Bernardo, ele que fala paragonal. Entendeu? Então, assim, a antena está aqui, ele está fechando a paralela. Todo mundo vai para a diagonal para defender. Se ele abre a paralela, todo mundo vem para cá para defender onde ele abriu. A linha, a paralela. Melhorou? Melhorou. Você estava comentando antes com a gente que você tinha um sistema peculiar, né, com o Bernardinho, que era escutar muito o que ele dizia no treino, mas no jogo muito pouco, né? Ele berrava e ok, né? Porque no jogo às vezes depende de como ele está naquele frenesi dele do dia e do adversário também, porque os Estados Unidos era outro jogo para ele. A gente assistia 1 hora de vídeo da Rússia e 2 horas e meia dos Estados Unidos. Eu falava, gente, para quê? Eu falei, foi a tua geração que perdeu, não é a nossa que está perdendo. Mas, enfim, era... E no jogo eu passei a não escutar tanto ele. Eu escutava mais o auxiliar
né, que era o Chico, Tabachi, Rubinho, porque no jogo realmente às vezes ele saía dele, então eu me preparava muito bem com ele para no jogo acabar escutando o auxiliar. Mas é uma coisa muito longa do Bernardinho, assim, no meio dessa loucura dele, tem uma lucidez, assim, tem uma... Não, parece que não, Escondida, mas tem. Não tem, assim, é desmedido, né? Vai ser desmedido, mas durante um tempo ele grita 5 segundos. Mas depois vem coisas interessantes. Construtivas. Nuances do jogo. Que normalmente ali, não é só o berro dele, nós mesmos, a gente grita com a gente mesmo. Por que você marcou isso, você marcou aquilo? Tem muitas coisas que vêm do treinador e muitas decisões que vêm dos próprios atletas ali. Como o jogo deu um exemplo do Serginho e ele. Isso acontece muito no jogo, assim. Às vezes uma tomada de decisão do próprio atleta, que é o que faz deles diferente dos demais, assim. Óbvio que existe um comandante ali, mas tem essa tomada de decisão que é também muito interessante. E no meio dessa maluquice do Bernardo, por isso que eu acho que as pessoas respeitam muito ele. É que no meio dessa maluquice vem uma instrução com lucidez. Você fala, pô, esse maluco está falando um negócio que é certo. Então você acaba se acostumando com esse jeito diferente, exaltado do Bernardinho. Agora, algumas conquistas tuas vieram com times que não eram os melhores, né? Você jogava no time pior e, de alguma forma, vocês foram convencidas pelo Bernardinho que vocês poderiam ganhar. Como é que funciona esse ilusionismo, né? Porque é quase um ilusionismo você dizer para quem é pior que mesmo assim você vai ganhar. A gente estava conversando aqui antes, quem acompanha voleibol nesses últimos anos, existe uma hegemonia entre Rio e Osasco, né, durante praticamente 10 anos seguidos, e muitas vezes, assim, lembro de pelo menos 2 ou 3 ocasiões, o time do Rio ser tecnicamente inferior ao time do Osasco. E o Bernardo tem uma atuação muito importante também na parte psicológica, é um cara que sabe jogar com a parte psicológica do time dele e dos próprios adversários, muitas vezes. E quando está jogando Superliga, quando se monta um elenco, você já, esse aqui é favorito, você já tira 4 ali, 5 que vão brigar pelo título. Mas você tem certeza que aquele time do Osasco, por exemplo, de 2, 3 anos atrás, era praticamente a seleção brasileira inteira. Você fala, não, vai ganhar. Esse time aí, o Osasco vai ganhar. A gente vai brigar ali para fazer a decisão da Superliga. E a gente, ao longo da Superliga, vai vendo as performances, a gente começa a ver, o plano era jogar a final, agora vamos tentar ficar entre os 4, porque o nosso time é inferior. Mas o Bernardo joga tanto com essa questão psicológica, e aí, obviamente, que isso requer menos folga, menos dia livre, menos feriado, Réveillon, essas coisas vamos rever, porque para o Bernardinho os problemas se resolvem na quadra, no tatame também, né? Os problemas têm que ser resolvidos ali. E aumentava a carga de treinamento e isso psicologicamente incutindo na gente, assim, pô, será que dá mesmo? Será que dá? E no final acabou dando certo, quem acompanhou, a gente ganhou algumas competições e a gente falava, cara, como é que a gente ganhou isso? Assim, né? E ele tinha uma outra filosofia também, não sei se você vai lembrar, que ele falava assim, por ele fazer a gente fazer isso, esse treino a mais, a hora do jogo, ele chegava num tempo, na primeira coisa que estava dando errado e falava assim, gente, ninguém treinou mais do que vocês vão perder mesmo? Nossa, aquilo dava um comichão por dentro, bicho. Não tinha como perder. Aquela coisa assim, pode ter treinado igual, mas mais que a gente... Sensação de desperdício. Exatamente. Pô, fiquei longe dos meus filhos, fiquei longe de tudo, me matei para chegar aqui e perder. Não vou perder. Aí acontecia alguma coisa. Bom, o fato dos jogos serem no Rio, que vocês lembrassem um pouco do início da carreira de vocês. A gente estava conversando até antes do início aqui da nossa conversa. Que vocês lembrassem um pouco de referências que vocês tiveram na infância, na adolescência, de referências esportivas, né, de ídolos que cada um de vocês tenha se mirado para seguir depois a carreira profissional, né? Enfim, como eu te falei, o começo da minha carreira foi meio conturbado. Minha mãe não queria que eu jogasse. Eu tinha que colocar o calção embaixo da calça jeans e ia fazer um curso de datilografia e auxiliar de escritório. Aí, cada dia eu matava uma das aulas, que era das 2 às 4 da datilografia e das 4 às 6 auxiliar de escritório. Eu ia para uma aula e matava outra, né? Ia intercalando nos dias de treino. E fui sempre buscando isso, né? Eu tive 2 coisas complicadas, vamos dizer. Problemas complicados, né? Com 4, 6 meses eu tive leucemia. E com 11 anos eu rasguei o braço,
tenho 150 pontos no antebraço. Você rasgou o braço? Caí de uma árvore. Não escutei minha mãe, né, Patrick? Fui brincar de esconde-esconde, eram 10 horas da noite, o galho quebrou e eu caí em cima de uma lança de portão. Deram 150 pontos do braço. Ali eu tinha começado a jogar naquela época. Então, assim, minha vida foi sempre uma superação, sempre superar. Então, aí quando eu comecei a jogar realmente, eu falei, agora eu vou. Aí jogava no Paraná, no Círculo Militar. Consegui ser o melhor jogador do estado. Falei, pô, vou pro Banespa, né? Que na época era o melhor clube que tinha no Brasil. Fui cortado na peneira. Não tinha altura. É verdade. Eu tinha que passar num negocinho que tinha 1,90. Eu tinha 1,86 na época. E ele falou assim, ó, não, tudo bem, pode fazer o teste porque eu já vi você jogando brasileiro, mas aqui você não fica, você não tem altura para isso. E ali eu falei, pô, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Daí eu comecei a treinar igual um maluco na areia para ganhar mais impulsão. Então, na época áurea, assim, eu cheguei a saltar 1,10 m, né? E o técnico está até hoje tentando arrancar os cabelos, porque ele me cortou em fevereiro de 93, em abril eu fui convocado, em setembro eu fui melhor jogador e melhor atacante e campeão mundial da categoria. Então o cara está até hoje querendo se matar. E, enfim, foi mais ou menos isso. E aí quando eu cheguei ali, que eu vi realmente que eu podia... Eu tinha 2 planos, na verdade, quando eu comecei. Quando eu fui cortado da peneira, eu falei, como o voleibol que eu sei que eu jogo, eu vou conseguir jogar nos Estados Unidos, ter uma bolsa pela uma universidade e vou estudar ainda. Então eu já tinha isso na minha cabeça. Então, assim, aquele ano foi o último ano que eu falei, ou vai ou vai. Porque se não for, eu vou para os Estados Unidos estudar e jogar com o meu voleibol. Né? Então, mas naquele ano eu fui melhor jogador e a gente ganhou o campeonato mundial. Eu falei, não, realmente eu acho que dá para seguir, dá para ser minha profissão. E dali eu me espelhei no Carlão. O Carlão, aquela geração, para mim, era o cara que tinha mais garra dentro de quadra. O Renan também foi uma pessoa que eu me espelhei bastante, vendo o jeito dele. Até tem muita gente que fala... Porque ele não tinha altura, né? Relativamente. Né? Exatamente. E até tem muita gente que fala que o estilo que eu jogo lembra muito ele, né? Que eu jogava, né? E acho que é isso. O início foi... O Renan foi o maior jogador da história, na tua opinião, ou tem algum outro? Acho que você, obviamente, você não vai se colocar nessa, mas você poderia entrar nessa disputa. Eu acho que o voleibol ele teve melhores jogadores segundo o crescimento do voleibol, porque uma coisa era o voleibol quando tinha aquela Mikasa branca, que era um voleibol alto, depois passou pela geração do Renan, que já começou a aumentar um pouquinho mais a velocidade, os jogadores já passaram a ser maior, depois tem a geração do Carlão, do Tandy, do Giovanni, enfim, Maurício, que já era um outro tipo, depois veio a nossa geração com o Radamés, que já mudou completamente. Então, assim, eu acho que cada fase do voleibol, né, a regra também ajudou bastante, porque antes os jogadores acabavam de jogar com 30 anos, hoje a gente vai até os 40. Deixa eu pegar um detalhe num gesto seu, antes da Fabi falar, que você falou, eu parei de jogar UFA. Por que UFA? Porque é chato? Não, porque eu acho que hoje eu estou vendo do lado de fora do voleibol, como comentarista, estou fazendo como empresário, até comentei com ele, como palestrante, eu estou vendo que o voleibol, a vida não é só aquilo ali, entendeu? Então, o UFA, assim, foi bom enquanto durou, foi muito bom. Me deu tudo que eu tenho hoje, todo o conhecimento, os 5 idiomas que eu falo, os não sei quantos países que eu fui, enfim, me deu tudo isso. Eu sou muito grato ao voleibol. Só que, e todo mundo me pergunta, completando, você vai ser técnico? Não, porque senão eu vou passar o resto dos meus outros 40 anos da minha vida fazendo o que eu fiz a minha vida inteira. Eu não vou ter chance de estudar, como você falou, eu não vou ter chance de... Então, eu particularmente, não tenho vontade de ser técnico por isso. Então, mas assim, UFA existe um mundo tão grande do lado de fora, né? Mas sou e você eternamente grato ao voleibol. Bom, eu não vou falar de quando eu comecei, não, porque comecei outro dia, faz pouco tempo. Mas as minhas grandes referências foi aquela geração de Barcelona, né? Eu, quando vi aqueles meninos ganharem, eu tinha 12 anos. Foi a primeira vez que eu parei na frente de uma televisão para ver que meu pai me permitiu ver alguma coisa que não fosse futebol nem Flamengo, né? Porque lá em casa a televisão controle remoto era do meu pai e era Flamengo 24 horas, enfim. Até quando você me perguntou, vocês me perguntaram sobre ídolos, é muito louco assim na minha cabeça, porque eu não vi jogar, não vi vídeos e tal, mas me vem o Zico, né? Acho que é muito essa referência do meu pai, assim, da minha família, de futebol, de Flamengo, Zico, Júnior. Eu sei assim,
o time campeão do mundo de cabeça, enfim, coisas da minha família, do meu pai. Mas aquela geração do Barcelona, aos 12 anos, quando meu pai me permitiu, me encantou. Assim. Não foi só por eles terem ganho. Lógico que eram todos lindos, eu achava todos lindos, eram os Beatles para mim do esporte, mas aquela geração tinha alguma coisa diferente. Tanto que foram contemplados com a medalha de ouro. Mas, naquela época eu me imaginava, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, nasci e criado em Irajá, eu me lembro de olhar e falar, não, quero aquilo ali que eu quero. Né? Lógico que eu jamais imaginei, ou naquele momento meu pensamento era tão ingênuo que eu quero aquilo ali. Aquilo ali todo mundo quer, todo mundo faz vôlei profissional quer estar ali. Mas de alguma forma aquilo ali me encantou, me inspirou. Eu tenho uma história até interessante com o próprio Giovanni, que eu conto daqui a pouco, mas foi uma geração que realmente me inspirou. E depois, com o passar dos anos, eu passei pelas categorias de base do Flamengo, eu também sofria com a altura, né? Quem me dera eu ter a altura de 1,86 m quando o Giba tinha. Eu sempre tive essa altura aqui, quando eu era mirim, eu já era desse tamanho. Então, eu também tinha esse problema com a altura. Eu olhava muito a Mireia jogar e achava que a Mireia era minha esperança. Né? No dia que eu conheci a Mireia, eu vi que era bem mais alta do que eu. Na televisão, eu achava que ela era minha esperança. Mas a Shelda foi uma outra referência que eu tive, uma pessoa que olhava jogar, fazia coisas que eu falava, gente... E a Shelda, depois de conhecer, ela é exatamente da mesma altura que a minha. Então, ela realmente era incrível. E depois eu tive a oportunidade, eu estudei durante muito tempo aqui em Copacabana, e aí eu ia catar bola no treino da Shelda Adriana, na época que elas estavam começando, e eu catei bola durante 3 anos, né? Ali, tem histórias maravilhosas, pude acompanhar meu ídolo de pertinho e ficar cada vez mais encantada por ela, e de em algum momento falar, eu acho que vou jogar vôlei de praia, porque vôlei de praia ainda não vai dar. E aí um bendito, que eu não sei quem é, e não vou morrer enquanto não descobrir quem foi que inventou o livro para poder agradecê-lo, né? Porque uma oportunidade, imagino, transformou a minha vida, eu acho que alimentou sonhos de um monte de baixinhos por aí e fez do voleibol um esporte mais democrático, né? Hoje a gente tem os pequenininhos. Tipo, hoje, coitado, se tivesse livre, eu seria talvez um dos maiores junto com o Serginho também, porque foi grandioso nesses fundamentos que o livro domina. Mas aí, assim, falando de referências, eu tenho uma história legal com o Giovanni. A gente estava no Maracanãzinho, um ano depois deles terem sido campeões, eu jogava já nas categorias do Flamengo. Uma das tiazinhas da mãe das meninas nos levou para os jogos. E nós éramos 6 amiguinhas, eu e mais 5. E aí chegamos lá na beira da quadra, com papelzinhos, já prontinho para eles darem um autógrafo. Aí o Giovanni era aquele, ele podia alongar, né, com as pernas para trás, assim, que era uma gritaria. O Giovanni sacava, era uma gritaria. E eu gritava também, sabia? Naquela época eu não sabia porquê, hoje eu entendo, mas eu gritava. E aí o Giovanni veio e deu autógrafo para as minhas 5 amiguinhas. Chegou na minha vez, ele foi embora. Então, todo mundo tirando sarro com a minha cara e eu chorei, lógico. E odiei o Giovanni durante muito tempo, assim, 10 anos. Coitado, depois eu fui conhecer e viver, né, de perto o que é essa vivência do atleta, de pós-jogo. Às vezes você tem que ir embora, não é que você quer ir embora, você tem que ir embora. Às vezes tem treino depois do jogo, às vezes tem musculação, às vezes tem horário de voo, enfim. Mas fiquei frustrado durante 10 anos odiando o Giovanni. Depois eu encontrei o Giovanni e falei, Giovanni, eu vi que não era nada disso, mas é um cara extremamente educado e bacana, preocupado com os seus fãs, um grande ídolo, mas falei, olha, você hoje é o responsável por eu ser a última atleta a ir embora do ginásio. Eu tenho medo que alguém seja eu ali, não recebendo um autógrafo, assim, mas é um cara que... Você tem medo de ser odiada, né? Não, não. Que nem ele, né? Durante 10 anos, assim. Então eu achava que eu vou lindo, eu não acho. Ele joga bem, né? Bem mais ou menos. Ai, que perna. Não, mas isso aí Perna. Hoje eu acho ele bonito novamente. Tá ok, né? Mas isso é uma coisa muito, muito engraçada, até porque eu estou desenvolvendo uma palestra agora, principalmente para futebol, que fala o atleta é um produto e tem que ser um produto inteligente. Dentro disso que ela comentou, o Gustavo chegou para mim quando a gente parou em Londres e falou assim, cara, desculpa. E o Gustavo é todo torrão, né? Gauchão, torrão. Aí eu falei assim, desculpa por quê, cara? Tá maluco? Ele falou, a gente jogou praticamente 20 anos junto, porque ele começou na categoria de base comigo. E ele falou, quando você falava pra gente que a gente tinha que ficar para dar autógrafo, que a gente tinha que atender a imprensa, que a gente tinha que fazer, isso daí criava uma imagem
Você criou uma imagem. Por isso que você é o cara que faz a propaganda, você é o cara que tem... Eu falei, cara, eu tentei ensinar para vocês isso. Não ensinar, porque assim, eu não tive alguém que me ensinou, mas eu tinha o feeling de que aquilo ali era importante, até porque a gente entra na casa de todo mundo, as pessoas entram no supermercado já perguntando, como é que tá teu filho, tudo bem? Como é que... Parece que é de casa, né? Outro dia a gente foi jantar num restaurante lá na Barra, eu e minha esposa, jantar na luz de velas, né? Restaurante chique. Eu falei, puxa, hoje a gente tem sossego. Vem um senhor de 75 anos e senta na mesa. Olhei para a cara dele e ele falou assim, não adianta você me olhar com essa cara, você não me conhece, mas eu te conheço. Você sabe quantas vezes minha mulher já acordou de madrugada para te encontrar? Para ver no jogo, para assistir o jogo, mas ela acordava de madrugada para te ver, para estar com você. Sabe quantas vezes você já... Então, assim, a gente é íntimo das pessoas, né? E às vezes a gente não sabe. Então, eu acho que isso é muito importante para um atleta, é saber ter o carinho, porque as pessoas torcem, as pessoas acordam de madrugada. Dar essa atenção, eu acho que nunca é demais. Não. Bom, deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais complicada, e é a pergunta que eu não tenho resposta até hoje, e até hoje eu busco, que é a seguinte. Por que o vôlei virou o vôlei desse jeito? Já que a gente mora no mesmo país dos outros esportes, a gente tem os mesmos problemas de formação, o esporte não está na escola, e é provado que no mundo o melhor jeito de formar atleta é via escola. Isso não acontece. Acho que não só atletas, cidadãos. Claro. Acho que não é só isso. A gente fez o trabalho inverso dos Estados Unidos, que é a maior potência olímpica. Exatamente. Que eles prezam pelo esporte na escola. A gente tirou o esporte da escola. Ok, nós não temos isso. Tá, vamos lá. Nenhum esporte tem isso. Porém, o vôlei... mas o vôlei teve uma geração muito boa, né? A geração de prata. Tá, depois da geração de prata veio a geração de ouro. E depois da de ouro veio a de ouro. E a de ouro, e a de ouro, e a de ouro, e não para. Né? Isso vale para o masculino, para o feminino. Mas o vôlei, de repente, ele é mais honesto, entre aspas, que outros esportes, etc. Não, a gente está vendo corrupção no vôlei também. Né? O vôlei não é exceção. De que forma o vôlei fica se retroalimentando? Reciclando. Enfim, eu sou muito grato a todos os dirigentes que aconteceram, acho que independente de corrupção ou não, ao Nussmann, que eu acho que foi quem começou com tudo isso, com a organização principalmente, né? Com como ele começou a organizar o voleibol, organizar a casa. Como que é? Não, isso daqui funciona assim, isso daqui funciona, não é mais bagunça, se for sair vai ter uma taxa para pagar, para fazer assim, para fazer... E converteu esse valor para a gente. No Ari, que eu entrei praticamente na seleção quando ele foi presidente. Eu acho que independente do que estão falando ou não estão falando, é aquele negócio, eu e a Fabi, nós estamos na quadra, a gente não está na administração. Então, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, primeiro que a gente não sabe, porque a gente está ali, eu era o capitão na época, eu discuti o prêmio com ele e chegava com todos os números, todos os percentuais de número, e ele falava, gente, eu não tenho que discutir com você. Realmente, o negócio funciona desse jeito, vocês têm um percentual por ter ganho mundial, a Liga Mundial a mais, a gente vai dividir o grupo, então assim, era isso que a gente sabia. Então a gente não estava a par, né, Fabi? A gente não estava a par dessa parte administrativa do negócio. Mas, enfim, eu acho que o voleibol se manteve, se reciclou justamente por causa disso. Porque nós tivemos dirigentes que acho que está desligado embaixo, Fabi. A gente teve dirigente que soube administrar isso de uma forma positiva e soube correr atrás do melhor para os atletas o tempo inteiro. A gente eles souberam, enfim, montaram um centro de treinamento para a gente, deram as condições que a gente teve. Tivemos também um patrocinador que está durante anos, 27 anos, 28 anos com a gente na seleção. Isso também conta bastante, a gente sabe disso. E eu acho que, a minha opinião é principalmente essa. E a preocupação que, ao longo dos anos, os técnicos foram tendo em pensar na categoria de base, né, que foi o que Pequim fez. Pequim, 8 anos, 10 anos antes, eles começaram a preparar uma nação para uma Olimpíada. Então não é aquele negócio, não sai da noite para o dia. É como eu falo na minha palestra, a gente vê, eu passo um slide que tem todas as conquistas de 2001 a 2012. Só que a principal coisa que eu falo ali, essa geração não começou aqui, essa geração começou em 93.
Então é mais ou menos por aí. A gente se recicla porque a gente tem, além de ter atletas, a gente tem a preocupação de ter essa manutenção de todos os jogadores, minha opinião. Eu acho que o Giba falou coisas que eu concordo plenamente, coisas que para mim são pontuais, que vão nessa contramão, que infelizmente se a gente tivesse essa formação na escola, se a gente tivesse uma valorização do professor de educação física, enfim, uma política de educação melhor, eu não tenho nenhuma dúvida que isso se protelaria por muito mais tempo. Eu, de fato, tenho as minhas dúvidas de um futuro próximo, assim, do vôlei hoje. Assim, se a gente vai continuar ganhando por muito tempo, porque uma hora a gente vai pagar uma conta, assim, de não ter essa... A gente tem o Giba falou em duas coisas, a base, né? A gente hoje já não tem hegemonia nas categorias de base como a gente tinha. Ou seja, isso já é um fator que preocupa. Tem alguém que tem essa hegemonia hoje? Tem China, Estados Unidos e Rússia. São os 3 times. Na verdade, assim, eu acho que o mundo... Nas 2 categorias. E isso aqui é legal. Quer dizer, legal não, mas isso que acaba sendo uma coincidência, né, nos 2. A gente sempre teve, não uma hegemonia, assim, durante 10 anos ganhou-se sempre, mas estavam sempre entre os 3 primeiros. Hoje a gente já está assim, balançando um pouquinho, já não é mais... Acabamos de ser campeões mundiais sub-23, masculino ficou fora, enfim, não é uma coisa mais como era, assim, uma safra garantida para o futuro. Mas 2 coisas que o Giba tocou, que eu acho que fez do voleibol ser um esporte que ficou, né, que não teve 92, depois foi ganhar em 2004, né, foi ganhar, então, ou seja, de 12 anos de diferença. A gente tem hoje um patrocinador sólido, que é o Banco do Brasil. Isso aí não tem como a gente falar de voleibol e não falar de alguém por trás investindo e dando... Só completando isso, Fabi, está tão enraizado que o Bradesco foi tentar patrocinar a seleção, eles teriam que gastar durante 6 anos a mesma verba que gastaria para patrocinar a seleção em marketing para tirar a camiseta amarela do Banco do Brasil da seleção. A raiz do que ela está falando desse patrocínio tão sólido. Porque, por exemplo, se a gente pegar outros esportes, por exemplo, esporte, judô, tem sempre uma referência de patrocinador, Bradesco, enfim. Mas o fato é o seguinte, né? O que vocês estão dizendo é que você precisa ter constância. Sim, e aí... Não adianta fazer uma coisa pontual, tem que ser... E o voleibol hoje, a gente rodou o mundo, eu tive o privilégio de rodar o mundo, conhecer vários países, centros olímpicos de treinamento, assim, um mais incrível do que o outro. Mas eu nunca vi um centro de treinamento para o voleibol, assim, um centro específico para o esporte, né? E a gente construiu isso. Essa questão que você falou sobre corrupção, a gente fica extremamente triste de ver isso no vôlei, porque nós nos vangloriávamos disso, né? Era uma coisa que a gente ainda... Era mais uma coisa para a gente se orgulhar, né? Essa questão, mas infelizmente mesmo, né? Essas coisas acontecem que não deveriam acontecer. Mas a preocupação com a base, com formar o atleta na base, ter uma geração, buscar atletas mais altos, enfim, pensar no futuro era só olhando para a base. Acho que foi isso. Assim, começou, é óbvio que criou-se ídolos, referências, lá em cima continuou ganhando, isso também é importante para... A seleção masculina era campeã do mundo no dia seguinte, nas escolinhas, as escolinhas estavam abarrotadas de crianças querendo fazer voleibol. Futebol não, o pai já coloca a criança na escolinha e isso é quase que incutido na educação da criança, né? No voleibol a gente tem que ir em busca dos ídolos. Os ídolos é que tem que ir inspirando essas crianças. E aí, eu acho que foi um trabalho conjunto. Assim, não só a seleção conseguiu se manter entre as melhores, a geração do Giba ganhou praticamente tudo. E aí olhou-se para a base. Assim, nós precisamos, para que o voleibol se torne um esporte de massa, ou o segundo esporte do país, e passar o basquete, que era uma coisa, na época, assim, eu me lembro muito disso, assim, o basquete era o segundo esporte do país. Tanto que o Oscar fala isso sempre, né, que o voleibol roubou muito atleta do basquete, porque os grandões começaram a querer ir para o vôlei, né? E depois tanto que você vê uma entre-safra no basquete, acho que por conta disso, na base, assim, você vê, acabou o Oscar, acabou aquela geração, a gente não viu mais falar do basquete, ficou fora de 2 Olimpíadas. Então, eu acho que o trabalho da base, voltado para a base, junto com esse centro de treinamento que a gente criou lá, lógico, um patrocínio sólido de mais de 20 anos, acho que a gente conseguiu ir na contramão dessa questão do esporte na escola, de poder aproveitar um país desse tamanho de uma forma mais
uma forma mais, na minha opinião, mais normal, né? A gente deveria ter o contato... Deveria não, eu tenho a minha paixão... Eu joguei handball na minha escola, né? Todos nós jogamos aqui handball. E eu fico revoltada como a gente não... Agora nós somos campeões mundiais de handball. O handball nunca teve valorização. Mas, pô, foi o primeiro esporte que eu me lembro de ter... Aliás, o único que eu me lembro de ter jogado na escola, né? Queimado, né? Porque era uma coisa que a gente brincava para todo mundo participar. Mas é uma contramão, é uma contradição que a gente fica assim, poxa, imagina se a gente tivesse uma política de educação esportiva dentro da escola e a valorização do professor. Você falou do handball, né? Talvez o que falte ali é a captação, quer dizer, o desenvolvimento do talento. Então, o talento até aparece cedo. O vôlei, de alguma forma, consegue, né, pegar e fazer esse negócio. Sim, mas assim, a gente vê hoje muito também, principalmente aqui no Brasil, eu morei 10 anos fora do país. A gente vê muito aqui no Brasil assim, é o resultado. É o resultado. Você não pensa numa longevidade. Por exemplo, eu joguei num time na Itália que tinha 65 anos. Foi acabar esse ano porque a crise europeia fez com que acabassem 3 times na Itália. Só que o campeonato italiano tem 70, se não me engano, esse é dos 79, 80, alguma coisa assim. Mas tem uma longevidade o campeonato. Entendeu? Aqui é o seguinte, sei lá, eu joguei na Sky, vamos dizer, vou dar um exemplo, que até ficou durante alguns anos depois, são mega parceiros meus ainda até hoje, amo todos eles, BAP, enfim, todo mundo que está lá. Mas é assim, o primeiro ano não ganhou, já vou ver se vou continuar com o time. Isso não é um resultado, é a construção, é construir uma base para você pensar em ganhar lá na frente. Não é porque você vai colocar não sei quantos milhões num time que você acha que vai ganhar no primeiro ano. Porque os outros times já são sólidos, já existe aquilo ali. E quando você monta um time desse, você está montando um sonho de uma categoria de base. Então você está montando um monte de crianças que querem começar a fazer judô, que querem começar a fazer atletismo, enfim, voleibol, basquete. E aí o time lá de cima não tem resultado, pum, acabou o time, acabou o patrocínio, acabou tudo. Aí o que acontece? O sonho daquilo ali, eu não vou jogar mais. Tá maluco? Vou jogar para quê? Para saber se hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se eu vou estar? Né? Então, acho que as empresas deveriam olhar muito mais para a longevidade, não para o resultado momentâneo na hora. Claro, existe, precisa, né? Todo mundo trabalha à base de resultados, mas não só o campeão, porque te falar, a gente fez 3 finais olímpicas consecutivas. Até hoje a gente é campeão de Atenas e o resto, o Brasil parece que nem foi para a Olimpíada. Gente, todo atleta vai para uma Olimpíada, o certificado de uma Olimpíada para atleta que chega numa Olimpíada, que sabe que não tem condição, é uma medalha de ouro. Pô, a gente fez 3 finais, são 2 medalhas de prata. Eu até brinco, as pessoas falam assim, pô, mas a geração de prata, você acabou de falar, né? Então a gente é o quê? A gente é geração de ouro, prata e prata. E elas são a geração bicampeã olímpica. Bicampeã. Mas a prata no Brasil não tem valor. Isso eu acho que precisava mudar um pouco na cabeça dos brasileiros, porque e aqui aquela velha frase, quem não é visto não é lembrado, é o que acontece. Porque em 2004, quando a gente ganhou a medalha de Atenas, a gente foi campeão olímpico. A gente ganhou, eu vim para cá, né, conheci minha filha, que tinha nascido no meio da Olimpíada, fui para a Itália, fiquei 7 meses e meio na Itália jogando o campeonato italiano. Quando eu voltei para me apresentar na seleção em 2005, a primeira pessoa que me encontrou no aeroporto chegou para mim e falou assim, você ainda joga vôlei? Falei, gente, hello. Só fui ali na Itália jogar um campeonato e já estou voltando. Mas tudo bem, 7 meses, mas tiveram um monte de coisa. A gente tinha sido acabado de ser campeão olímpico. Aí eu falei, não, claro, não, estou voltando, estava jogando na Itália. Ah, não, tá bom, porque o Bruninho, porque não sei quem, que estavam jogando o Campeonato Brasileiro. Então, assim, esse negócio o esquecimento do brasileiro é muito rápido. Deixa eu só me atravessar, Fábio. Já que você falou desse assunto, a minha tese é que o Brasil só tem 2 esportes, né? 2 esportes principais. Né? O primeiro é o futebol, obviamente, né? E o segundo é o levantamento de medalha. Né? Não importa muito se é você, se é a Fabi ou se é um cavalo. Né? Se é balibê de ruê. Né? Então a gente torce para o que ganha. Né? E se perde, a gente esquece. Qual é a chance desses jogos mudarem um pouco essa história e fazerem a gente de fato gostar mais? O vôlei até tem uma simpatia maior, mas se vocês perderem muito, a simpatia vai embora. Eu sei bem, porque eu passei do inferno ao céu. Hã? De herói a vilão. Exatamente, de vilão a herói de novo, sem... Mas é exatamente isso.
Porque a gente perdia muito. Na época do Radamés, a gente não ganhou nada. Tanto que você falou o negócio do Winnipeg, eu olhei para a medalha de prata, assim que eu perdi para Cuba, eu falei, cara, não aguento mais ser prata. Depois eu continuei aguentando ser ouro durante muito tempo. Mas é isso, a gente tem que... Primeiro, o melhor dos jogos eu acho que vai ser o quê? Vai mostrar para os brasileiros... O Brasil é muito grande, como a Fabi falou. E existe uma possibilidade mega, imensa, de muitos atletas espalhados pelo Brasil, de badminton, luta greco-romana. Às vezes isso não é divulgado. Então como que a criança vai saber que ele é bom naquilo se ele nem conhece, nem sabe que tem? Então, assim, o COB está fazendo um outro trabalho muito legal, que chama COB nas Ruas, que ele pega os atletas por exemplo, de voleibol e vai mostrar... Eu fui para Cascavel, no oeste do estado do Paraná, mostrar luta greco-romana, taekwondo e badminton. Então, assim, mostrar que existem outros esportes a não ser judô, vela, futebol, basquete, vôlei, né? Os esportes que todo mundo conhece. Então, acho que isso vai ser o principal dos jogos. A gente vai mostrar para o Brasil que existem outras possibilidades, não só aqueles esportes principais. E vão aprender a realmente a ter isso na cabeça como brasileiro mesmo, como torcedor. Por isso que eu falei, a hora que estiver ruim, que vai ser a mais importante. Olha, eu acho que a minha expectativa é que não só a gente se apaixone cada vez mais pelo voleibol, eu tenho que puxar a sardinha para o voleibol, espero que o voleibol ganhe, mas que de fato a gente se interesse mesmo. Assim. Eu me lembro, como eu disse no início aqui, do meu pai me permitir ver as Olimpíadas, hoje eu entendo, porque é o único momento que meu pai via outro esporte. Acredito que a maioria seja assim, né? A gente só para assistir as Olimpíadas, né? Então, que as pessoas se interessem mesmo, que a gente consiga deixar de fato um legado esportivo. É uma preocupação, eu acho que é uma palavra que a gente ouvi falar desde que o Brasil ganhou o direito de sediar os Jogos Olímpicos, é legado, né? Seja legado social, esportivo, econômico, enfim, político. A gente ouve falar de legado, mas de fato eu espero que fique um legado para os brasileiros de uma consciência esportiva, né? De saúde, de ser um cidadão melhor, um cidadão mais saudável, mas que a gente se apaixone mesmo pelos outros esportes, que a gente descubra novos esportes, que a gente separe um tempo para torcer pelos brasileiros. E eu vi a procura pelos ingressos aí, se refletindo. Óbvio, o voleibol foi o mais procurado, e a gente ficou muito feliz por isso, mas não é isso. Assim, eu quero poder sentir a atmosfera de uma Olimpíada agora do lado de cá, de ver o torcedor mesmo, assim, esperando não só para ver a natação, mas para ver os outros esportes, para poder participar, para poder entender, que aproveitem, de fato, esse grande evento. Eu achei que depois de parar de jogar vôlei, eu fosse curtir umas Olimpíadas, mas estou vendo que a gente vai ter mais trabalho ainda, talvez, do que quando jogava, mas eu queria poder ter essa sensação, poder assistir. Eu, por exemplo, fui a 2 Olimpíadas, nunca vi nenhum outro esporte que não seja voleibol, ao vivo. Só vi o vôlei masculino, mas não vi nada, só vôlei. Não, normal. Eu fui a 4 e é igual, porque o voleibol ele é um dos únicos, ou se não o único esporte que começa no primeiro dia da Olimpíada e acaba no último. Então você não tem como fazer nada. Não tem tempo para sair, para fazer nada, assim, poder assistir alguém. Comissão técnica às vezes consegue, né? Porque a gente, quando está descansando, quando eles acham que a gente está descansando, eles vão lá. Mas estava brincando aqui, eu fiquei... estou falando descansando porque em Olimpíada talvez sejam as 2 semanas que eu menos dormi na minha vida. Assim, a insônia e a Olimpíada tem tudo a ver para mim, elas caminham juntas. Assim, então, por isso que eu estou falando, eles acham que a gente está dormindo, porque dormir é bem difícil dentro dos Jogos Olímpicos. Queria só aproveitar essa deixa, vocês falaram que vocês não conseguem ver outros esportes. Como é contasse um pouquinho dentro da Vila Olímpica, vocês, atletas conhecidíssimos aqui no Brasil, de alguma forma fora, mas o relacionamento com outros grandes nomes, grandes atletas, como é que funciona essa, assim, a rotina? Para contar um pouquinho do bastidor dessa... Na verdade é aquele mais, olha lá fulano, olha lá o Federer, olha lá o... enfim, mas não é aquela coisa, aquele frenesi louco, porque todo mundo está tão concentrado ali dentro que você acaba não tendo... Claro, tem alguns que você, sei lá, Kobe Bryant, eu pedi para tirar foto com ele em Pequim, mas assim, acho que foi das 4 que eu fui, foi a única pessoa que eu pedi para tirar uma foto. Mas você tem admiração, você vê, você conversa, mas isso é uma outra coisa também que o Comitê Olímpico Brasileiro e o Rio 2016 está muito preocupado com o fator dos voluntários.
Porque você lembra no Pan-Americano como é que estava? Era uma loucura, você não podia fazer. E eram os próprios voluntários que paravam a gente, não deixavam a gente chegar. Então, assim, eles estão fazendo um treinamento muito ferrados em cima disso daí, muito intenso, tanto para eles não atrapalharem os jogadores, os atletas brasileiros, quanto os atletas mais famosos para poder fazer isso daí. Lá fora, pelo menos, em todas as Olimpíadas que eu fui, a gente nunca teve esse problema. Bom, eu vou contar uma história um pouco diferente da do Giba, porque eu, de fato, parecia que eu estava na Disneylândia mesmo, primeira vez que eu cheguei na Vila. É que ele foi a 4, né? Então, para ele, falar de Olimpíada é fácil. Para mim, quando eu cheguei em Pequim, eu falei, que... Não, mas em mim... É essa. Mas comigo em Sydney foi assim também, porque eu olhei, era um sonho. Mas depois... que é isso aqui, cara? Eu estou dentro da televisão, né? Onde é que eu estou? E, assim, eu registrei todos os momentos, desde a minha chegada no aeroporto. Eu estava nervosa, eu estava... Credenciamento, eu estou na minha foto credencial. O credencial é a coisa mais bizarra que eu tenho. Eu tenho que guardar, porque é uma recordação. Eu tô assustada, assim, sabe? É muito louco, assim. E quando eu cheguei na Vila, depois do credenciamento, eu encontrei o Djokovic. Foi a primeira pessoa que eu vi na Vila. E o Djokovic, ele, naquela época, ele era apenas o cara que imitava alguém, né? Ele não era o Djokovic. Mas eu sabia que ele era, porque ele imitava muito bem a Sharapova. Gente, é o Djokovic. Então, assim, eu passei 2 semanas na Vila, como eu era quase uma guia turística de atleta das meninas. Eu sabia quem era todo mundo, eu via Olimpíadas, eu era apaixonada. E, assim, tem uma história, falando de história, eu vou contar uma que é muito legal. A gente ganha um kit, né, da Confederação Brasileira de Vôlei, e dentro do kit vem uma coisa ridícula, que eu acho ridículo, mas respeito muito quem usa, que é uma coisa chamada pochete. Respeito de verdade. Eu vou contar por que eu respeito. Eu achava aquilo bregarésimo, né? E aí a gente vai dentro da Vila, a gente vai ao refeitório comer, enfim, fazendo as nossas refeições, a gente não pode entrar com mochila. Por quê? Porque o atleta tem muita fome e o atleta pega algumas coisinhas e bota na mochila. Não pode, nas Olimpíadas isso não pode fazer. E aí, a gente tem esse costume... Tem McDonald's, é aberto 24 horas. Né? A gente tem o costume de se alimentar, só isso, as pessoas não entendem. E aí a gente tem que deixar nossa bolsa do lado de fora. E eu comecei a ver um monte de gente, eu queria tirar foto, né, gente? Aí eu falei, eu vou pegar aquela pochete. Por quê? Porque aí, sabiamente, eu deixava as minhas coisas lá, mas eu entrava com a minha pochete, dentro da pochete cabia a máquina. Então, meu problema estava resolvido. E todo mundo, para aí, pô, brincadeira, não vou andar com a Fabi vai na frente, não sei o quê, todo mundo me sacaneando. E quando a gente chegou, uma dessas, não lembro qual foi exatamente o dia, eu cheguei dentro do refeitório, Rafael Nadal no refeitório. Só que não estava ninguém comigo, porque eu era a primeira, então ninguém estava comigo. Então eu tive que tirar foto. Quem vai tirar essa foto? Rafael Nadal. Na mímica, a gente tirou uma... nem existia selfie, porque foi na máquina mesmo. Tirei uma foto, eu estou na foto assim, ó. Muito engraçado. Aí tá bom, passou. Aí foram chegando as meninas, eu sentado assim, comendo. Vocês viram quem estava aí, gente? Nadal, você viu? Ah, vocês não viram? Não, aqui, então peraí, olha aqui, olha aqui. Aí mostrei a foto, todo mundo, você conseguiu tirar foto? Eu falei, consegui. Vocês querem tirar foto? Por causa da minha pochete. Não vai ter foto. Então, assim, a minha pochete me salvou. E salvou lá o time inteiro, a seleção brasileira inteira, que conseguiu tirar foto com o Rafael Nadal. E muita gente não conseguiu, porque ele ficava na Vila, e uma semana, a outra não ficava. Enfim, eles têm um esquema diferente, né? E a minha pochete foi... Então, por isso que eu respeito todo mundo que usa pochete. Gente, eu vou só agradecer vocês, Fabi. Desculpa te cortar, eu preciso ir mesmo, que eu tenho uma palestra para fazer agora lá na Barra. Às 5 horas eu tenho que sair voando. Obrigado pela oportunidade. Rápido. O trânsito está tranquilo. Obrigado. Para Barra, então. Essa foi a melhor piada. Obrigado, por favor, palmas para o Giba. Gente, obrigado. A gente continua. Eu queria tirar teu telefone para carregar meu iPad. É o nosso selfie, tá? Opa, pode vir pro cantinho. Vai. Só mais, tá vendo? Isso aí. Abaixo. Obrigado. Nada, valeu. E o Pato tá ali, ó, Pato. Vai, garoto. Agora sim, essa é a foto oficial. Gente, obrigado, dá licença. Valeu. Tchau. Valeu.
Fabi, eu queria que você comentasse um pouco, voltando um pouquinho da questão de manter o vôlei sempre como um esporte de atenção no Brasil. É um esporte cujas regras mudaram durante o tempo, muito por causa da televisão, né? Antigamente tinha contagem com vantagem, 25 pontos, depois se criou o tie-break, 15 pontos, aí 5 vantagem, a criação do líbero. Isso do ponto de vista, eu não sei se você pegou o outro momento do vôlei, para um atleta dentro da quadra, esse tipo de mudança influencia a mudança de treinamento, de postura, porque o futebol, por exemplo, talvez até um dos motivos para que o futebol tenha a popularidade que tem, as regras nunca mudaram, salvo um ou outro detalhe de punição, de cartão amarelo. Queria que você me falasse um pouquinho disso, dessas mudanças impostas pelo tempo de televisão dentro da quadra, do treinamento. Olha, eu peguei, inclusive, como o Giba brincou aqui, peguei até a bola branca, que eu era mirim, eu tenho 35 anos, parece que tem 20, né, gente, eu sei, não precisa fazer coro, mas eu peguei e acho que o voleibol, diferente do futebol, assim, acho que óbvio que essas raras mudanças, exceções, né, que existem no futebol, faz com que as pessoas acabam entendendo mais, porque não tem que se adaptar a nenhuma regra. Mas o voleibol, na minha opinião, ele mudou para melhor. O Giba falou aqui no início alguma coisa relacionada à idade. Antigamente jogava-se até os 30. Então, eu acho que algumas mudanças de regras foram fundamentais para a longevidade das carreiras. Assim, né? Você via a Fofão jogar com 45 anos. A Fofão jogou com a Ana Richa, você lembrar aqui, né, Ana? A Fofão jogou com a Ana Richa e continua jogando até hoje, duas gerações para trás, quando ela começou. Não chamei de velha, não. Eu estou querendo dizer... A Fofão de nova. É a Fofão de nova, é isso aí. E aí, assim, você vê que o voleibol, algumas mudanças foram muito benéficas para as duas partes. Acho que para o atleta, preservou mais o atleta, mudou. Hoje treina-se menos hoje é mais intenso e menos quantidade, assim, menos tempo. Antigamente treinava 4, 5 horas pela manhã e à tarde. Hoje a gente treina uma coisa bem mais regulada, né? E a musculação hoje é toda voltada. Antigamente, eu me lembro de infanto e juvenil, nós éramos cobaias de um monte de coisa. A gente subia aquelas arquibancadas do Flamengo de uma forma frenética, porque diziam que aquilo ali dava impulsão. Hoje tem uma coisa mais... mudou-se muitas coisas, né? As coisas mudaram muito do ponto de vista físico, e acho que essas questões de mudança na regra refletiu-se em tudo. Não só foi bom para o esporte ficar mais dinâmico, para o entretenimento esportivo, para a televisão, porque, né, o esporte vai crescendo como cadeia, né? Se a televisão passar o voleibol, as pessoas vão assistir e aquilo vai se popularizar mais, né? A fomentação do esporte vem daí. Mas também se refletiu na qualidade dos atletas. Hoje a gente vê menos lesões, as partidas... Eu acho que até inicialmente teve um reflexo, impacto grande a mudança da regra da vantagem, né? tirando a vantagem. Hoje a partida já dura até um pouquinho mais, mas mesmo assim o jogo ficou mais dinâmico, é mais emocionante. Então, algumas mudanças de regras, eu acho que foram fundamentais. Outras, eu sempre esperei um pouquinho para falar, assim, porque eu acho que existem pessoas mais capacitadas do que eu para falar de regras, mas a gente que está dentro da quadra é que vai sentir isso. Então, teve uma mudança de 7 para 21 pontos. Era uma coisa assim, a gente via que não ia dar certo assim, antes, mas eu falei, gente, o voleibol foi um esporte que mudou algumas regras sempre para melhor, vamos tentar, vamos ver. E realmente, assim, não foi bom, eles voltaram atrás. Então, assim, eu acho que a tentativa é sempre em fazer o esporte mais dinâmico, popularizar mais o esporte. Assim, não teve até hoje alguma regra que eu falasse assim, poxa, isso vai ser difícil para as pessoas entenderem. O líbero era uma coisa que, no início, caramba, olha... Foi difícil fazer com que as pessoas entendessem. Eu me lembro uma época em Campos que as pessoas xingavam o meu treinador. Você é maluco? Você vai tirar aquela grandona e botar essa pequenininha? Tipo assim, eles não tinham ideia do que era o líbero, né? Era uma grandona e uma pequenininha, assim. E eu sempre ia pelo caminho mais fácil. Aquela que joga com a camisa diferente e tal, assim. Tentava, de alguma forma, fazer com que as pessoas entendessem o que é aquilo ali, assim. Mas acho que as mudanças são sempre para melhores. Bom, a gente queria abrir para perguntas, então basta levantar o braço. Ali já tem o Beto, levantou. Obrigado. Até pelo fato de agora você fazer parte da imprensa, eu tenho a seguinte curiosidade. Você, como atleta profissional, você acredita que existe uma diferença de mentalidade entre o atleta brasileiro para os demais?
Você recomendaria algum tipo de trabalho específico, uma preparação para os Jogos Olímpicos, ou você acha que isso pode ter sido criado por parte da imprensa? Você diz... Alô? Tá estranho. Alô? Foi? Foi. Você diz assim, da mentalidade dos países medalhistas e tal, com a nossa? A forma de você encarar um desafio, você acha que existe? Não, o Giba falou aqui dos Estados Unidos, né? Quando o Bernardo falou, a gente vai ver 3, 4 horas dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ele de fato, ele é uma referência para nós, sempre foi uma referência para nós, todos, de um modo geral. Acho que o voleibol, até por ser um jogo muito parecido, de como eles... jogar com os Estados Unidos 3 vezes vão ser 3 jogos diferentes. Os Estados Unidos é um time que vai te estudar e vai te estudar de novo e vai sempre tentar achar alguma coisa que você deixou de fazer. Então, eu lembro que a gente queria testar o nosso time, se estava bem, vamos jogar contra os Estados Unidos, porque é um time que a gente sabe que vai de alguma forma nos mostrar alguma falha. E eu acompanhei agora um pouco de fora. Fiz muitas visitas, conversas com comissões técnicas a convite do Comitê Olímpico Brasileiro para tentar, de alguma forma, expor essa dificuldade que é jogar uma Olimpíada, independente de ser em casa, mas de participar dos Jogos Olímpicos, o desafio, né? A gente participou, eu tive o privilégio de ir a 2 Olimpíadas, ganhar 2 medalhas de ouro completamente diferentes uma da outra. O quesito psicologia foi um negócio que eu te digo, assim, foi um belo teste de preparação mental. E eu pude acompanhar essa preocupação que o COB mesmo tem em relação a essa questão de como se preparam mentalmente os atletas, especialmente Estados Unidos, os times da Europa, como é que eles se colocam ou se posicionam diante de um desafio. A gente tem algumas síndromes famosas, né, de que o melhor a grama do vizinho é sempre melhor do que a nossa. Isso é uma coisa que a gente tem, acho que é cultural. Mas eu vejo uma preocupação já em relação a isso, especificamente para esses Jogos Olímpicos, e acho que vai ser uma grande oportunidade, talvez, dos nossos atletas mudarem a mentalidade. Assim, o desafio de jogar a Olimpíada aqui vai ser muito grande. Então, talvez seja um caminho de mudança, especialmente para essa questão de comportamento mental, assim, de metas mesmo. Eu falo dos Estados Unidos porque o americano é impressionante. Assim, eu me lembro um Grand Prix que a gente perdeu para os Estados Unidos em 2011, na única oportunidade que a gente teve de ganhar, porque ganhamos na fase classificatória e perdemos, e eu estava, na hora da premiação, estava muito chateado, estava chorando, assim, porque eu, de fato, acreditava que a gente podia ganhar. E me lembro da Logan Tom chegar para mim e falou, o que foi, Fábio? Eu falei, pô, tô chateado porque a gente perdeu. Ela, cara, mas isso é só um jogo. Então, assim, aquilo me assustou, assim. E é de fato só um jogo. Eu falei para ela, mas você não entende o que significa isso para a gente lá. Então, é uma pergunta interessante que eu acho que a gente realmente a gente se espelha em alguns países e está na hora da gente fazer, né, entrar dentro da nossa cabeça alguma mentalidade de foco mais interessante. Deixa eu só tirar uma dúvida antes, que tem a ver com a cabeça do americano, né? O americano joga muito em todos os esportes com a estatística, né? Então, se é um tenista e ele sabe que a parte mais alta da rede, da paralela, é mais improvável, ele cobre o meio e deixa a paralela, né? Porque ele está jogando na estatística. O vôlei, que é um esporte também de muita precisão, dá a impressão que todo mundo joga com base na estatística. Se aquele cara está virando, bola para ele, e estatística. O Brasil, historicamente, no masculino e no feminino, às vezes dá a impressão que ele joga um pouco, não só na estatística, mas no psicológico, né? Então, você dá a bola para uma atacante, ela erra. O que a gente faz? Repete. Quer dizer, para dar confiança. Até acertar. Errou a segunda, a gente dá a terceira. Isso é uma característica brasileira, né? Esse nosso, vamos dizer assim, às vezes deboche da estatística para fortalecer psicologicamente quem está errando? Cara, eu acho que tem essas duas coisas. Tem uma coisa que eu falo, que eu brinquei aqui no início, assim, as tomadas de decisões, assim, às vezes muita gente quem conhece o Ricardinho, o fantástico Ricardinho, ele era conhecido no meio da gente como um louco muitas vezes.
porque ele fazia algumas coisas e falava, onde esse cara tirou isso? Assim, baseado em alguns números, baseado em treinamento, e isso fez dele diferente, assim, fez dele um cara genial, porque, obviamente, acertou muito mais do que errou, né? Porque se errar, o treinador vem e cobra. Mas a gente também estuda muito. Hoje, os times no mundo praticamente usam o mesmo esquema de estatística. O Brasil já desenvolveu o seu próprio. Assim, já tem hoje o Bernardo quer colher outros dados além daqueles normais, quer exemplificar, mastigar mais o jogo, assim, mostrar mais para os atletas como funcionam os números. Isso é muito benéfico, mas algumas mudanças, algumas tomadas de decisões acontecem ali naquele momento. Assim. Você não sabe muitas vezes porque... Cara, mas a final olímpica, por exemplo, existe... Eu vou tentar ser didática, mas existe... o lance que a gente está falando, a paralela da diagonal, é onde normalmente você ataca para fugir do bloqueio. O bloqueio está marcando uma área, não importa qual que seja. E você vai para um lado ou vai para o outro para fugir dali. Muitas vezes a defesa, enfim, cobre o bloqueio quando consegue, mas... especificamente nos Jogos Olímpicos, a gente fez uma tática que pouquíssima gente usaria. A gente falou, cara, os Estados Unidos abre muito o meio do bloqueio, vamos atacar no meio do bloqueio, ou seja, é um lugar que normalmente ele está coberto pelo bloqueio. Seria bater pênalti no meio do gol. Exatamente, seria isso. E aí a gente fez por quê? Porque a gente estudou também o movimento que elas faziam. Então, muitas vezes, elas abriam aquele ali de propósito, porque ninguém ataca ali, entendeu? Assim, naturalmente, você vai fugir para algum lugar. Então, assim, muitas coisas acabam acontecendo, acho que um pouco da genialidade do atleta mesmo, assim, o diferencial. Assim, você espera, às vezes... O Giba sempre foi um cara diferente, acho que por isso. Assim, o Giba ele fugia todos os padrões, assim, baixinho, magro, problema para ganhar peso, sempre muito magrinho. Mas o Giba tinha aquela coisa assim... Que, não, ele não vai fazer isso agora. As pessoas respeitavam ele por conta disso, assim, fazia algumas jogadas geniais. E eu acho que essas tomadas de decisões é que fazem os gênios, assim. Mas se joga muito nas estatísticas. Hoje a gente 80% ali são números, vídeos que a gente vê. Vocês não têm ideia de quantas vezes dentro de uma Olimpíada você entra numa sala de vídeo para ver vídeo. E isso é tão legal, é mais do que bacana, porque hoje em dia o próprio atleta pede para os estatísticos, assim, eu quero ver aquela tal jogador, assim, o tamanho, o interesse, tamanho e importância que a gente vê dentro do jogo, essa função estatística. Você queria terminar a pergunta, né? Só para acrescentar na tua resposta, eu te perguntei isso porque teve um Grand Prix que eu acompanhei um treino. Teve um Grand Prix. Não, está funcionando. Teve um Grand Prix que eu acompanhei um treino do Kirali com a seleção feminina norte-americana. E aí depois eu tive a oportunidade de ter uma breve conversa com ele. Mostrei a ele que eu sabia toda a trajetória, enfim. E eu perguntei justamente sobre a questão do preparo psicológico dele. E ele contou uma passagem em que ele era universitário, o time dele era tido como favorito, perdeu o jogo, e, segundo ele, a maioria dos colegas foram embora, e ele, para se punir, entre aspas, ele ficou até o final, vendo a comemoração do time adversário, e se colocou a meta de que no ano seguinte seria ele, com o time dele, que estaria fazendo aquela comemoração. E ele era muito novo, né? E segundo ele, depois disso, ele passou a ter uma preocupação muito maior com a questão do preparo mental. E é por isso que eu tive curiosidade de te perguntar isso. Mas não tem mais nenhuma novidade assim dele, não? Porque o time americano pode complicar a gente. Talvez tenha faltado talento meu para extrair isso dele. Não, mas eu já ouvi essa história dele, é muito legal. Foi uma forma de autopunição, né? Engraçado que, sem saber dessa história, eu já vivi isso também uma vez, mas não foi foi uma derrota pontual, assim, uma derrota bem doída. E eu me lembro de falar com as meninas, vamos olhar bem e a comemoração do outro time foi bem desmedida, assim, uma comemoração exacerbada. Eu olhei e falei, vamos olhar calada, porque a gente não vai perder novamente, não. Então, assim, é muito legal essa autopunição, assim, porque tem algumas derrotas que doem muito. E nunca mais a gente vai esquecer daquele momento. E talvez a gente tente, numa próxima vez, fazer diferente. Aqui, olha lá, por favor. Que honra, hein? Mãe de trigêmeos, hein? Meu Deus. Tá bom? Então, a gente do judô, como vocês começam os jogos e vão até o final, a gente começa uma semana, nós somos o primeiro esporte a competir,
uma semana, né? E eu tive, né, a vivência de ver vocês num inferno astral no início dos jogos, quando eu ia no departamento médico, e aí o pessoal fala, caraca, o vôlei feminino tá na maior vibe ruim, não sei o quê. E quando vocês ganharam a medalha de ouro, a Sarinha foi campeã olímpica, né, no primeiro dia, e no final da Olimpíada eu dei o exemplo de vocês, né, de total superação. E essa é a pergunta que eu tenho para vocês. Como vocês conseguiram, né, nos bastidores, essa colcha de retalho, né, porque, como o Diba falou, a gente trabalha com judô, um esporte individual, mas a gente tem uma equipe, né, são 7 atletas, tudo isso. Mas como é lidar com essa pluralidade, né, de várias meninas numa situação super totalmente adversa, né, e chegar a saber que tem uma caminhada tão longa até chegar à medalha de ouro. E também em relação a isso, a gente também sofre com essa questão de sermos tão passionais, né? A gente luta com a asiática, que ganha ou perde a mesma coisa, a medalha de ouro parece estar apanhando na cara. Então, assim, eu sou muito passional, né, como todo mundo sabe. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Se vocês também trabalham essa questão do psicológico em grupo, se é o individual, e como foi essa... Porque eu vendo você falar quando chegou a medalha, eu lembro exatamente de eu entrando no departamento médico e todo mundo falando, nossa, tá ruim hoje pro vôlei, que não sei o quê. E sai de perto delas. Foi punk. Eu me lembro das pessoas, a gente chegar, o pessoal sair, assim, não vou nem pegar a vibe dessas meninas do vôlei, que tá ruim. Não, mas, olha, te falar a verdade, essa Olimpíada foi um teste, assim, eu acho que caberia um livro só dessa Olimpíada, pelo que a gente passou. Mas eu acho que, assim, a gente teve um problema, eu não gosto muito de falar disso, mas é inevitável. A gente teve uma derrota muito pontual, que foi para a Rússia, na Olimpíada de Atenas. Estava 24-19 para o Brasil estava ganhando de 2-1 e precisava fazer um pontinho para estar numa final inédita olímpica, e o Brasil não conseguiu, perdeu aquele 7 de virada, e perdeu o tie-break, enfim, não ganhou nada, nem a medalha de bronze. E quando a gente voltou para o Brasil, tinha-se essa preocupação com a parte psicológica, né? E a gente viveu na pele a geração seguinte, os 2 anos pós-derrota de 2004, até o Mundial de 2006, a gente viveu aquela cena daquela derrota. E aí tentou-se alguns trabalhos psicológicos, tentou-se várias coisas, e, enfim, a gente sabia que a questão psicológica ela era muito importante, mas que as coisas só iam mudar de fato se a gente tivesse uma vitória numa grande competição, como o Mundial e os Jogos Olímpicos. Aí veio o Mundial de 2006, a gente também perdeu para a Rússia, de virada, ou seja, perdemos uma oportunidade e o próximo desafio eram só os Jogos Olímpicos. Imagina, né? E a gente tentou um trabalho psicológico, a gente fez algumas coisas, mas o trabalho psicológico em um grupo muito grande é sempre muito complicado, né? Os resultados que se espera são sempre mais complicados, porque cada uma é de um jeito, uma tem que falar com a filha, a mulher tem filho, dentro de um grupo a gente tinha menina que tem filho, mas a gente botou na cabeça que algumas mudanças de atitude precisavam ser feitas, né? A gente ganhou a medalha em 2008 e veio a Olimpíada de Londres. A Olimpíada de Londres, eu posso dizer assim, sem medo de errar, que nós tínhamos a consciência de que era uma Olimpíada diferente da de 2008. Em 2008 a gente foi para lá, nós sabíamos que nós éramos o melhor time, lutávamos contra a questão psicológica e contra um certo desrespeito da Rússia, porque a Rússia era o único time que batia o Brasil. Ou seja, nessa Olimpíada de 2008 a gente acabou com todos os nossos problemas. Ganhamos da Rússia, a gente perdeu um 7 a Olimpíada inteira, ou seja, foi uma Olimpíada impecável. Em Londres, a gente já existia uma certa hegemonia dos Estados Unidos, mas o time que era campeão olímpico era o Brasil, ou seja, a gente já tinha uma condição diferente nesses Jogos Olímpicos. Mas a gente sabia que ia ser uma Olimpíada diferente, mas jamais imaginávamos a possibilidade de não brigar por uma medalha, pelo menos. Uma geração que tinha jogadoras espetaculares. E a primeira semana realmente foi um negócio que a gente não entendia, cara. Eu falo da Olimpíada e a minha recordação é de pouco sono, de poucas noites dormidas, por isso, assim, a gente não conseguia... nós tínhamos 6 meninas que participaram das 2 Olimpíadas, mas tinham 3 que a gente sempre foi muito chegada, a gente chegou na seleção junto, sempre muito próximo, e a gente sempre muito preocupada com o que dizer para as mais novas, o que a gente vai fazer. E eu me lembro da gente, nas reuniões, o negócio estava ruim, né? Você falou, gente, está tão ruim que não pode piorar. E o negócio piorou, assim. A nossa primeira semana foi uma coisa que nós nos olhávamos e falávamos, gente, a gente só quer jogar vôlei, só quer jogar bem, ganhar ou perder não importa, a gente quer jogar vôlei.
tudo que a gente treinou, o que está acontecendo? Assim? E eu me lembro de uma reunião, a gente, como eu falei, o negócio estava tão ruim que não podia piorar, que ele piorou. Nós perdemos para a Coreia, que a gente não perdia há acho que 8 anos sem derrotas para a Coreia. E ali a gente viu que realmente tinha alguma coisa muito errada. E a gente não estava conseguindo identificar. Não era um problema de grupo, não era um problema de falta de treinamento, mas a gente precisava identificar alguma coisa e, enfim, sair daquela situação. E esse jogo foi às 9 horas da noite, a Olimpíada a gente joga muito tarde. O jogo acabou às 11h30, aí teve imprensa, a gente ficava 1 hora da vida, chegou na Vila 2 e pouco da manhã, a gente comeu, voltou para os quartos, óbvio que ninguém dormia, ninguém sabia. Aí o Zé vai lá no nosso quartinho, são 2 quartos da Olimpíada, com 6 meninas em cada quarto, bateu no nosso quarto. O Zé não, o Claudinho, o assistente dele. Pô, o Zé quer falar com você, Fabiana. A Fabiana é a nossa capitã. Mas óbvio que ele queria falar com a Fabiana, porque a Fabiana já teria conversado com todo mundo para saber se tinha alguma coisa errada dentro do grupo. Eu sei que a gente dali foi para uma reunião entre nós, até às 5h30, 6 horas da manhã, fora que terminou a reunião. Voltamos, a gente saiu para o treino às 11h, tinha uma reunião do Zé às 10h, e essa reunião foi uma reunião que eu acho que as coisas começaram a mudar ali, assim, especialmente de você ter certeza de que, dando certo ou dando errado, aquelas pessoas ali estavam juntas. Assim, e o nosso desejo, uma para outra, aí, lógico, vem o comando do treinador de saber inflar cada uma e falar o porquê que ele escolheu aquelas 12, ou porquê que não estavam ali outras, as características, coisas positivas, obviamente, mas ali a gente conseguiu começar a resgatar a nossa... sei lá, não sei te dizer nem o que estava perdido ali, acho que tudo. Foi um pouquinho de cada vez. E cada abraço que a gente recebeu no final, a gente falou, gente, vamos tentar fazer o nosso melhor. Daqui para frente é o que importa, é isso. E acho que uma mudançazinha de atitude, ou de fato eu não consigo te falar assim, Fabinho, fala assim, fala a verdade, tinha alguma coisa errada? Não tinha. Era isso que intrigava todo mundo. Então a gente saiu da reunião assim, pô, gente, se não tem nada de errado, se a gente torce uma pela outra, se a gente tem capacidade, aí depende da gente. E aí onde o negócio ficou, aí o time mudou a atitude impressionante. Jogamos um jogo no dia seguinte 3-2 contra a China, já não dependíamos mais da gente para nos classificarmos, mas aí é uma coisa de destino mesmo. Aí as coisas foram acontecendo, as oportunidades voltando para a gente, e a gente conseguiu aproveitar e acabamos saindo campeãs ali. Mas, de fato, foi uma Olimpíada que... eu fui conhecer Úlcera lá, não sabia quem era Úlcera, eu conheci lá. A insônia eu agravei lá, porque talvez o maior momento das nossas carreiras, né? E você tem muito medo que aquele momento seja frustrante, né? Não é frustrante por ganhar medalha ou não ganhar medalha, mas por você ter a sensação de não ter feito o seu melhor. Eu acho que isso é que é mais complicado, assim. O Bernardo fala muito isso, assim. Não é ganhar ou perder, é ter a sensação de que você fez o que tinha que ser feito. E a gente estava com muito medo de voltar para casa e não ter a sensação de ter feito o nosso melhor. Tem um braço levantado lá atrás. Oi, Fabi. Olha, a pergunta é a seguinte: a gente tem a ideia exata que as categorias de base abastecem bem o vôlei adulto, né? Mas, em relação à comissão técnica, já existe um processo de renovação? E você se insere nesse processo? Olha, eu depois que saí da seleção, uma das coisas que eu quis era me capacitar, era estudar, era pensar no meu futuro, porque eu estou com 35 anos, mas eu espero ter pelo menos o dobro para viver ainda, né? Então a vida recomeça e o mundo é muito grande aqui, como o Giba colocou. Eu tinha inicialmente um projeto, e acho que pela minha paixão pelo voleibol, de não fugir da quadra, assim, até porque eu acho que é uma coisa quase impossível, né? Você faz tanto tempo que você se sente responsável de querer de alguma forma contribuir, ou você de fato acha que aquilo ali vai ser tua vida porque você passou a sua carreira inteira ali e você acha que de alguma forma aquilo ali vai continuar sendo a sua vida. Eu fui estudar. Hoje eu fiz o curso de nível 1 e nível 2 da CBV, mas hoje não é um plano ser treinador, assim, não sei no futuro, mas hoje não seria um plano. Eu queria continuar fazendo alguma coisa para o voleibol, óbvio, mas hoje não é um plano. Mas eu também tenho a mesma preocupação que a sua, assim, acho que nós tivemos
durante tantos anos, 2 grandes treinadores, né, que é quase como você dizer assim, pô, não vai entrar um treinador para substituir o Zé Alberto nem o Bernardinho, não tem como, né? Vai entrar um treinador para fazer um novo trabalho, né? Acho que a cobrança daqui tem que ser por aí. Nós temos, na minha opinião, grandes possibilidade de termos treinadores competentes, mas também não consigo, se você me perguntar hoje, você identifica 2 treinadores? Eu não consigo identificar. Isso vai ser um problema para as pessoas que são bem mais, ganham mais dinheiro do que eu para isso, pensarem nessa possibilidade, porque é uma preocupação, acho que de todos nós que amamos o voleibol, de quem vai substituir esses 2 grandes ídolos do nosso esporte. Ao mesmo tempo, eles parecem que não largam o osso, né? Os 2 parecem que não largam o osso, né? Eles estão lá firmes, não dão nenhuma prova de que querem parar, nada disso. Mas ali tem Ana Richa. Bom, a Fabi já deve saber, porque está no meio do vôlei, vocês todos aqui provavelmente não, mas a nossa base não está muito boa, assim como todo mundo está falando. Eu hoje estou voltei a trabalhar com a base, trabalhando no Botafogo, e só para dar uma informação, nós temos um campeonato juvenil, que é de 17 a 20 anos, no Rio de Janeiro, onde vamos ter a Olimpíada, com 3 times masculinos e 4 femininos. Sendo que a metade desses times são infantes, quer dizer, uma categoria anterior. Então, assim, eu queria saber a sua opinião sobre isso. A gente não tem essa renovação tão linda, maravilhosa, que a gente acha que tem. Então, eu, como voltei, eu estive na seleção, fiz vôlei de praia, parei, virei técnica, agora estou trabalhando com a administração da base, dentro de um clube, e é preocupante. A gente hoje tem a seleção brasileira bicampeã olímpica no feminino e no masculino, e não temos campeonato juvenil no Rio de Janeiro, onde sempre foi um celeiro maravilhoso de vôlei, desde a minha época. Sim, não tenho dúvida, eu sei. Eu disse aqui no início que já não estamos com essa consistência que tínhamos de anos atrás. E isso, obviamente, é reflexo de estaduais, eu diria, falidos, assim, né? Eu acho que na minha época, que eu joguei categoria de base, a gente tinha Vassouras, a gente tinha Campos, a gente tinha as ABBs todas ativas, né? E eu acompanhei, eu tive um privilégio também de nunca sair do meu estado, Rio de Janeiro, então eu sou muito atuante, eu gosto de ver jogo, eu vou aos jogos das categorias de base, vou sempre ao Flamengo quando posso. É com muito pesar que eu acompanho essa história, e a gente também vai jogar um campeonato estadual adulto, um carioca, que a gente não sabe quando nem onde quem vai jogar. A gente sabe que o Rio vai jogar, agora quem a gente também não sabe. Assim. É um fator muito preocupante. Provavelmente com times que nem não são adultos. Então, assim, isso é de fato preocupante. O Rio de Janeiro, ele não só teve grandes campeonatos, grandes jogadoras, como cedeu treinadores, comissões técnicas, médicos, sempre para a seleção brasileira. Nós temos os últimos dirigentes são daqui do Rio. Com muito pesar, assim, eu fico muito triste. Eu não sei qual é hoje a política desses clubes que formam atletas, um Flamengo, um Botafogo, um Fluminense, um Tijuca, mas é alguma coisa que a gente tem que rever. É uma preocupação, e eu disse aqui, já é uma preocupação nossa de quem ama o voleibol, de uma continuidade. Uma continuidade que a gente só vai ter o voleibol forte se nós tivermos peça de reposição. O Lucarelli chegou na seleção agora, mas ele não vai ficar 20 anos na seleção. O Lucão não vai ficar, o Bruninho não vai ficar, a Sheila vai se aposentar, ou seja, o Brasil conseguiu ser sólido por conta dessa base. Então, isso é um reflexo de algo que eu fico um pouco temerosa de um futuro, assim, por conta disso. A gente cair novamente naquele lugar onde a gente esteve atrás, né? A gente teve momentos que a gente não tinha recursos para as coisas, né? A gente não tinha patrocínio, a gente não tinha... Estou indo lá atrás, na época da Jaqueline, né, que é uma grande amiga que foi uma das pessoas mais percussoras nessa questão de patrocinador também. Então, assim, é um momento de reflexão. Assim. Aqui no Rio de Janeiro, então, eu já não estou preocupada, não, eu estou quase desesperançosa mesmo. Bom,
última pergunta, porque depois nós temos um super sorteio. Aqui vai rolar um negócio bacana. Vamos lá. Boa tarde, Gwen da Nissan. Fabi, a pergunta que eu tenho, quando a gente assiste o esporte de maneira importante, dá para sentir que não se gere da mesma forma a pressão quando se fala com atletas masculinos ou com atletas femininos. Você, pela tua experiência de longos anos no vôlei, pela tua convivência com o Bernardinho, você tem uma história de coisa que funciona quando se fala para homem e que não funciona para mulher, ou situações. E, se possível, eu gostaria até de abrir a pergunta para a Rosicleide também, que eu vi muito no judô, no Pan-Americano, para a seleção feminina. Queria saber também se você faria a mesma coisa, quer dizer, se os conselhos que você dá, você faria da mesma forma se fossem homens, ou enfim, se a gente trabalha da mesma maneira um atleta masculino ou feminino para a gestão dessa pressão. O Bernardinho, eu tenho certeza que não. Ele fala exatamente as mesmas coisas para homens e para mulheres. Eu acho que o que o Bernardo tenta, e o que ele busca, na verdade, é tentar não ser grosseiro na escala de 1 a 10, né? Ele tenta ser 8, vamos dizer assim, mas é praticamente a mesma linguagem, eu diria. Acho que com o homem é mais direto, né? E o homem tem menos milímetro, eu diria. O Zé Roberto, apesar de ser muito calmo, todo mundo acha que ele é calminho, sempre o Zé Roberto também tem os seus momentos. Mas eu o via mais nervoso com os rapazes, ainda bem que o Giba já foi embora, do que com as meninas. Então, assim, eu não sei se existe um método que eles utilizam para trabalhar com um ou com o outro. Mas o Zé, por exemplo, por ter ficado mais tempo com o vôlei feminino, ele foi em busca desse universo, assim, mergulhou, foi ler, foi estudar, foi tentar nos entender. Ele tem três mulheres na casa dele, as 2 filhas e a esposa, ou seja, era a minoria. Então, acho que ele foi tentar entender o porquê depois de uma bronca a gente chora, né? A gente não entende que a gente não está chorando por causa da bronca, a gente está nos nossos dias, ou aconteceu alguma coisa. Enfim, ele foi em busca desse universo para tentar entender nós que não somos complicadas nem um pouco. Assim, foi tentar mesmo mergulhar nesse nosso universo. O Bernardo, eu acho que ele tenta ser... não ter essa diferença. Ele é um cara que eu já escutei algumas palavras que ele fala exatamente para nós, mulheres, que ele dirige o time do Rio aqui, como ele fala para os meninos lá. Até tenho visto ele mais calmo com os rapazes, né? Porque a seleção aumentou de altura, então está ficando cada vez mais difícil para ele aí, né? Nessas broncas. Rose. Então, são universos totalmente diferentes, né? Eu sou da época que, quando fala assim, a mulher de kimono em cima do tatame é homem, mas não é. E por isso que o judô feminino reescreveu sua história quando a gente separou do masculino, porque nós éramos considerados um único esporte. E foi o que ela falou. Imagina, tem uma equipe de 10, todo mundo de TPM. É diferente, o homem não tem isso. Então, o Ney, que é meu coordenador, fala, meu Deus, como é que você aguenta essas meninas? Porque mudam de ideia da noite para o dia. Hoje quer uma coisa, amanhã quer outra. Hello, somos mulheres, então é bem isso. Mas isso não diminui a responsabilidade, os objetivos fins, mas somos seres diferentes, então... Jamais falaria a mesma coisa para o menino que para a menina. Tem o chororô. Eu também choro junto, imagina. O Zé, eu já falei com ele, ele diz exatamente isso, né? Que não é a mesma coisa, tem que tratar diferente, tem que respeitar ciclo, né? Ciclo hormonal, sobretudo, né? E tem que ir sacando. E com o homem é um pouquinho mais plano. Dá para, no momento que você identifica a personalidade de determinado jogador, e você tem que tratar diferente os jogadores, mas identificou a personalidade, você mais ou menos sabe como lidar, e vai lidar mais ou menos parecido todos os dias. Com mulher, não. Vamos lá, vamos fazer um super... O que nós vamos sortear mesmo? Um Nissan? Não. 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 Fabi, vai lá. Eu estou nesse bolo aqui? No Nissan, não? Acho que o Nissan não cabe nessa sacola da Vivo, mas tudo bem. Número 16. Comprovado, auditoria, Pricewaterhouse aqui. 16? Ali metade, já... metade, hein? Temos mais quantos, Renata? Mais 3. Vamos lá.
Pô, number one. Tem que comprovar, hein? Obrigado, a Renata está aqui atrás. Obrigado. Vamos para o terceiro agora. Número 33. Mas pode fazer. É da Nissan, Ah, pode dar um carro. Cede um carro. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá valendo, Carro. tá valendo, tá valendo. Tá? Mais um, o último. Agora é da Nissan mesmo. Então é um carro. Agora, Fabi, jogadora de vôlei. 32. Nissan de novo? 32? Ah lá, 32. Nissan de novo. Baralho sério. Agora não é a Nissan. Número 7. Levantou o braço lá atrás. Pode pegar mais. Pô, ninguém não vai vir, gente, para Acabou, sobrar, Renato? não? Ou tem mais? Tem mais 3. Mais 3. Número 10. Levantou. Pode sair, vai lá. 20. 20, saiu também. E agora sim o último, né? O último. Agora é o último. 30. 10, 20, 30, hein? Aí. Muito bem. Bom, eu queria agradecer o Giba, in memoriam, não está mais aqui com a gente, né? O Giba está passando esse momento em Ipanema, né? Porque Exatamente, deu tempo no né? máximo para ele chegar em Ipanema. Certamente ele está morto no congestionamento nesse sentido, né? A Fabi, obviamente, a Rose, todo mundo que está aqui. Muito obrigado e palmas para os atletas e sorte para nós no Rio, por favor. Bom, eu queria só agradecer, Fábio, Sérgio, assim, foi muito bacana e espero que a gente consiga fazer uma grande cobertura dentro dos Jogos Olímpicos, não tem nenhuma dúvida disso. Momento único do nosso esporte, que a gente possa ter estampado nos jornais aí só notícias boas, surpresas boas, porque é o que o nosso povo merece. Espero que a gente tenha grandes Jogos Olímpicos. Valeu. Obrigado.